vamos ao momento mais importante do nosso dia, o momento de estudarmos a palavra de Deus. Vamos estudar hoje a respeito da prata, do fogo, do ouro. E antes de começar, eu gostaria de ler o Salmo 66, Salmo de número 66, versículo 10, desculpa. E importante mencionar aqui, outro dia eu tinha feito uma mensagem a respeito com um tema também no livro de Salmos, e logo que eu cheguei em casa meu pai disse, os Salmos não tem capítulo, é Salmo de número 66, é Salmo de número 100, então é muito importante também que a gente aprenda isso. Salmo, ele não tem capítulo, é o Salmo de número 66, é o Salmo de número 100, aí fica também uma curiosidade para quem não sabe, e a próxima vez que você ouvir alguém falando Salmo, capítulo não sei o que, você dá um toque nessa pessoa, Salmo não tem capítulo, é o Salmo de número tal, Salmo de número tal, versículo 10. Então hoje a gente vai ler o Salmo de número 66, o versículo 10, que diz assim: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Então o tema da mensagem de hoje é como prata no fogo. É interessante quando eu e você observamos a vida de oração de Davi e notamos algo que ele compara no seu relacionamento com Deus. Estava lendo os Salmos e em diversos Salmos ele compara o seu relacionamento com Deus com coisas da vida. Exemplo, no Salmo número 1, versículo 3, ele compara o seu relacionamento com Deus com uma árvore. Você quer ver? Salmo 1, versículo 3 diz: É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Outro exemplo, a natureza. No Salmo 19, versículo 1, diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então aqui ele evidencia a natureza. Outro, um pastor, no Salmo 23 também, capítulo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Também como a corça, Salmo 42, verso 1 diz: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E outro exemplo que eu gostaria de marcar aqui é o Salmo número 84, verso 3, que diz: Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e Deus meu. Então aqui a gente nota que em toda a vida de oração de Davi, ele compara o relacionamento com Deus com algumas coisas do seu dia a dia. Aqui Davi compara o trabalho do ourives purificando a prata com o seu relacionamento com Deus. Aqui aonde, Lucas? No Salmo de número 66, versículo 10, que nós lemos: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Então a gente viu que toda a vida de oração de Davi, ele compara o seu relacionamento com Deus com algumas coisas do seu dia a dia. E aqui nesse salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 66, 10, ele compara o trabalho do ourives, aquele que purifica todo o ouro, purificando a prata com o seu relacionamento com Deus. O ourives, ele põe a prata numa espécie de vasilha em forma de concha, e leva essa vasilha ao fogo, até que aquela prata se derreta. Então, quando a prata se derrete, toda a sujeira e toda a mistura de outros metais formam uma nata por cima da prata líquida. Daí, o acrisolador, ele vem com uma escumadeira e retira toda a sujeira já separada daquela prata, aquela nata. É como a gente esquenta o leite, fica aquela nata por cima do leite. Assim, a prata ela fica totalmente limpa, pura e brilhosa para ir para a forma, para ali fazer a forma daquela prata. Se você colocar no YouTube, você colocar o processo do ourives com a prata, como funciona, você vai encontrar ali. Então, para escrever essa mensagem, eu fiz essa pesquisa, é algo muito interessante, é algo muito legal. Se você tiver curiosidade, assim como eu tive,
vá no YouTube também, pesquise sobre isso. Purificação da prata, não sei, procure isso, que é algo muito interessante, é algo muito legal de se ver. E certamente, Davi, quando ele disse isso, ele estava passando por um momento difícil da sua vida. Então, lá do seu palácio, ele olhava suas joias e pratarias e dizia para Deus que da mesma forma que aquelas joias que ele tinha, que da mesma forma que aquela prataria que ele tinha foi purificada e moldada, ele também precisava ser. Ele olhava aquilo e ele sabia todo o processo que continha atrás daquelas joias, daquela prataria, ele falava: eu preciso passar por esse processo, por esse mesmo processo que aquela joia passou para estar aqui. Eu preciso passar por esse mesmo processo, tirar toda a sujeira, tirar toda a impureza da minha vida, para eu ser moldado, para eu ser purificado. E você sabe quem faz esse processo em nossas vidas, meu irmão? Deus, ele nos purifica como prata, porque somos valiosos para Ele. Deus, ele nos purifica como prata, porque nós somos importantes para Ele. Então hoje, se você tem algo na sua vida que você precisa purificar, algo na sua vida que você precisa retirar, que Deus possa fazer essa limpeza na sua vida, que Deus possa fazer essa retratação na sua vida. Mas primeiro você precisa estar disposto para ser purificado por Deus. Você já se sentiu ou tem se sentido em uma situação que disse isso para Deus? Eu preciso ser purificado, eu preciso restaurar. Você já sentiu como se estivesse no fogo? Primeiro tópico que eu queria conversar com você hoje aqui, a purificação das misturas no fogo. O que acontece nessa purificação? O profeta Isaías, certa vez, em que a nação estava muito conturbada pela morte do rei, Isaías viu a presença de Deus que enchia o templo, e ele viu os serafins por todo lado louvando o Senhor. Neste momento, Isaías reconheceu que os seus lábios eram sujos, e um serafim tirou uma brasa viva do altar do Senhor e tocou os lábios de Isaías, dizendo o seguinte: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías então respondeu: envia-me a mim. Como Isaías, que foi purificado pelo fogo e esteve pronto para atender o chamado de Deus. Como? Entendemos como o fogo, a provação, a tentação, os problemas que nós passamos no nosso dia a dia. Porque quando temos um problema, nós procuramos a Deus. E quando estamos sofrendo, pecamos menos, porque estamos ocupados querendo resolver os nossos problemas. Mas quando tudo está bem, nós sempre acabamos arranjando sarna para nos coçar. Não é que Deus nos tenta, mas nós é que provocamos os nossos próprios problemas, e Deus, ele nos dá força, não deixando a luta ser maior do que as nossas forças. E juntamente com a provação, ele nos dá o escape, o livramento, para que a gente possa suportar. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, tentação que nós não poderíamos suportar, e junto com a tentação, ele já nos dá o escape. O Senhor sabe quando podemos suportar. Em um ourives, não deixe o fogo, o ouro, a prata no fogo até se queimar, porque ele conhece a temperatura ideal para purificá-lo. Ele sabe até que ponto aquele ouro ele pode ficar no fogo. O fogo do Espírito Santo em nossas vidas é a melhor forma de purificação de toda a nossa alma, de toda a nossa vida. Quando nós passamos pelo fogo, quando nós passamos pela prova, é porque há misturas, impurezas para serem tiradas de nós. Segundo ponto, o valor da prata. Nós somos preciosos para Deus como a mais pura e mais fina prata. Mas quando nós deixamos que hajam misturas e sujeiras em nossas vidas, o Senhor que nos tem preciosidade, que nos tem por preciosidade, Ele nos purifica. E a prata se purifica somente no fogo. Em Daniel 3, nós vemos a história de Misael, Ananias e Azarias, também chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles passaram por uma grande provação quando o rei ordenou que todos se prostrassem a ele, ante o seu ídolo, sob pena de morte. Eles não aceitaram misturar a sua fé com a fé do mundo e disseram: se o Senhor quiser nos livrar, nos livrará, senão não nos prostraremos ante ao seu Deus. E aqueles homens passaram pelo fogo, mas não foram sozinhos. Havia um quarto homem, o anjo do Senhor, aleluia.
Até quem os lançou no fogo morreu, e eles, mesmo atados, mesmo amarrados, saíram vivos daquela fornalha de fogo ardente. Isaías 43, 2 e 4 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Quando passamos pelo fogo das tribulações, das situações difíceis que nós passamos na nossa vida, eu e você não estamos sozinhos, meu irmão. O próprio Senhor vai conosco e não deixa que sejamos destruídos, porque tem por nós por preciosos. Deus luta por nós porque nós temos valor para Deus. Terceiro aspecto, a forma. A prata ela é um metal muito precioso. É um metal brilhoso, é um metal sonoro, é um dos metais mais maleáveis e flexíveis que existe. Com a prata se fazem joias, moedas, utensílios domésticos, instrumentos musicais. Por a prata justamente fazer barulho, tais como sinos, pratos de bateria. A prata, além de bonita e valiosa, ela tem muita utilidade. E nós também somos assim perante Deus. Mas é preciso que sejamos purificados e depois levados à forma para então sermos úteis para Deus. A pessoa que trabalha com purificação da prata sabe quando ela está totalmente pura, quando ela olha e vê que está como um espelho e pode ver ali seu rosto refletindo. Assim, quando Deus está nos purificando, Ele olha para nós e quando vê em nós o seu rosto, o seu brilho, a sua luz, então nos põe na forma para sermos úteis e valiosos em seu reino. Meu irmão, hoje Deus quer nos purificar para refletir em nós o rosto de Cristo e para assumirmos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Meu irmão, Deus quer que sejamos puros, úteis e valiosos. No Salmo 119, o Salmo de número 119, o versículo 71 diz o seguinte: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Meu irmão, eu não sei qual a situação que você tem passado, qual a luta que você tem travado, mas todos nós já passamos por situações que servem para nos purificar. E Deus nos ama tanto que permite que sejamos purificados. Como eu disse, eu não sei a situação que você possa estar enfrentando nessa manhã, nessa hora. Mas uma coisa eu sei: quando você entrega a sua vida ao Senhor, Ele te purifica, Ele te forma segundo a vontade dEle, segundo o seu coração. Então entregue a sua vida. Entregue a sua vida hoje nas mãos do Senhor, para que o Senhor te purifique e te forme segundo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Nossa vida deve ser como a prata, pura, útil, sonora, valiosa, mesmo que para isso precisemos passar pelo fogo. Você está disposto nessa manhã a passar pelo fogo, a ser purificado, a tirar da sua vida tudo aquilo que tem impedido você de viver uma vida plena com Deus, tudo aquilo que tem impedido você hoje de estar plenamente com o coração, com a mente em Deus? Que nessa manhã você possa passar por essa purificação, que você possa entender o real significado de passar pelo fogo, de ser moldado, de ser transformado por Deus. Não deixe isso para depois. Não deixe isso para a semana que vem. Faça isso hoje. Faça uma oração hoje. Entregue a sua vida a Deus. Entregue este controle da sua vida a Deus. Entregue os seus planos, os seus sonhos, todos os seus questionamentos, seus pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos
de desistência. Entregue isso ao Senhor. Deus, Ele quer purificar a sua vida. As joias que você vê por aí, ou as joias que você tem na sua casa, todas elas eram um simples metal quando elas surgiram. E elas tiveram que passar por um processo de purificação, para que elas pudessem chegar nas lojas, para que elas pudessem chegar até sua casa, para que elas pudessem chegar nas mãos das pessoas e as pessoas falarem: poxa, que joia bonita, que joia bacana. E às vezes as pessoas nem se lembram todo o processo que elas tiveram que passar para estar ali dentro de uma loja, dentro da sua casa. As pessoas, meu irmão, podem não entender, depois de passarmos por uma purificação, o quanto sofremos, o quanto lutamos, o quanto esse processo foi dolorido. Mas que através desse processo dolorido, através desse processo que pode ser um pouco dolorido, como eu disse, mas um processo que com certeza valerá a pena, porque você será purificado e você será útil nas mãos de Deus, para fazer a obra de Deus. Talvez as pessoas olham para você e não sabem de nada que você está passando. Que nessa manhã você possa permitir que Deus te purifique, que você possa passar pelo fogo, para você ser puro, útil, sonoro, valioso nas mãos de Deus. E que através dessa purificação que você passar na sua vida, você possa, através do seu testemunho, engrandecer e enaltecer o nome de Jesus. Daqui a um tempo, as pessoas vão te ver na rua, as pessoas vão te ver no seu trabalho e dizer: nossa, o que aconteceu? Você está tão bem, você está tão feliz. Elas não vão saber o processo dolorido que você teve que enfrentar, mas com o seu testemunho, com a sua ajuda, essas pessoas também conseguirão a felicidade que só vem de Jesus, a felicidade que emana de pessoas e de servos dele. Que você possa passar pelo fogo, passar pela purificação e entender que é melhor passar um momento difícil para ser purificado do que viver dessa forma. Eu oro nessa manhã para que a purificação de Deus venha sobre a sua vida e que você possa ser puro, útil e valioso nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.